Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio aqui do nosso podcast. Esse espaço que, como eu sempre digo, é para que todos nós tenhamos a liberdade de continuar circulando livremente. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial aqui no nosso podcast, que é uma pessoa que eu já agradeci imensamente antes da gente começar a gravação, mas que eu vou ratificar aqui agora. Eu estou recebendo hoje a Mariana Bergamo. Mariana, seja muito bem-vinda, querida. Ale, obrigada a você pela oportunidade de contar nossa história de novo aí. E para ver se ela chega em vários lugares e para que mais crianças possam ter uma infância tranquila aí. Com certeza. Então, vamos junto. Se eu fosse você que está acompanhando agora o podcast, não saia daí, porque essa história é incrível, além de ser muito inspiradora e esclarecedora. Então, depois da nossa vinheta, a gente volta com o nosso papo aqui. Esse é um espaço pensado para amplificar as nossas vozes, onde a liberdade de circular seja para todos, sem exceção. Para você que está circulando por aqui, pode entrar. Esse espaço também é para você. Vem comigo para mais um episódio do nosso podcast Circulando. Mariana, então seja bem-vinda aqui novamente. A gente vai ter esse papo agora, mas eu queria que você começasse já contando um pouquinho para a gente da sua história, da história do seu filho. Aliás, antes disso, deixa eu fazer uma pequena introdução. Como é que a gente chegou até vocês e como que a gente ficou sabendo dessa história, né? Recentemente vocês fizeram um vídeo, esse vídeo saiu e viralizou, muitas pessoas viram, compartilharam e esse vídeo chegou até mim e me disseram, nossa, por que você não tenta também falar com ela? Que história mais inspiradora. Então, a gente chegou através deste vídeo com você, mas a história que você tem com o teu filho é uma história muito linda. Então, eu queria que a gente começasse por aí. O seu filho é uma criança trans, certo? Isso mesmo. Ele é um menino trans. E como é que foi isso, Mariana? Em que momento você e o seu marido perceberam isso? Como é que essa história começou? Em que idade ele tinha? Como é que foi esse processo? A gente percebeu uns 6, 8 meses antes do Felipe verbalizar, né, que ele não queria ser uma menina, a gente percebeu uma inquietação. Ele começou a ficar muito incomodado, ele começou a ficar muito reativo, ele sempre foi uma criança muito paciente. E aí ele começou a ficar reativo demais com tudo. Ele começou a ficar muito fechado. Então os amiguinhos do prédio chamavam para brincar. As irmãs desciam e ele não queria descer. Então ele foi assim, mudando da criança que ele era uma criança tranquila, de personalidade sossegada, ele foi ficando cada vez mais quieto e mais bravo, né? E a gente percebeu também que ele começou a engordar muito. Então ele estava muito ansioso. Até teve um episódio que a gente estava numa sorveteria e ele pôs o pote assim, de sorvete de massa na boca e empurrava com a colher. Eu falei para meu marido, isso é ansiedade pura, né? A gente tem que descobrir o que está acontecendo. Mas fui até conversar com a psicóloga que acompanha a irmã dele e ela falou para mim que eu achei que podia ser ciúmes, né? Como a irmã faz um esporte, a gente estava em época de competição e tudo mais, então eu achei o Felipe tá enciumado com a irmã. Ela falou, Mari, tem alguma coisa, mas ciúme não é, né? E aí eu combinei de quando a gente voltasse de férias da escola, eu levaria ele para psicóloga. E aí, durante uma viagem nessas férias, foi que ele verbalizou, né? Que ele falou, mãe, eu não quero ser uma menina, eu queria ser um menino. E aí foi onde deu o start, onde a gente começou tudo. E que idade que ele tinha nessa ocasião, Mariana? Ele estava com 8 anos. Estava com 8 anos. Tem uma parte do vídeo que eu vi que você comenta o seguinte, que até então vocês imaginavam ou supunham de alguma maneira que pudesse ser alguma questão relacionada a
digamos que a questão da sexualidade, mas não exatamente com a identidade de gênero, né? Talvez mais com uma orientação sexual, mas não imaginavam que ele pudesse ser trans. Como é que foi esse processo, assim? Vocês imaginavam uma coisa e de repente foi a outra? Como é que foi isso? Ele sempre foi, assim, muito diferente. Eu não sei se é o jeito da criança se expressar. Porque ele é um menino muito meigo, ele é muito fofo. E ele era uma menina muito meiga, muito fofa, né? Mas ele tinha um jeito diferente. E eu falava para meu marido desde que ele tinha 3 anos. Se a Ana me aparecer aqui em casa com um namorado, eu vou achar muito estranho. Porque para mim estava muito evidente. E as pessoas falavam, você tá maluca, só você vê, né? E meu marido começou a perceber também. Mas assim, a gente imaginava que ela ia chegar pra gente na adolescência e falar alguma coisa de, olha, mãe, sou homossexual e tal. Era isso que a gente estava imaginando. Quando ele verbalizou aos 8 anos, mãe, eu sou transgênero, a gente olhou um pra cara do outro, assim, no início foi um choque, né? Porque a gente não estava esperando. Não é uma coisa que você imagina, né? Porque eu, por exemplo, não convivia com mais nenhuma outra pessoa trans, né? Não tenho contato, então jamais imaginei, nunca me passou pela cabeça. E assim, foi aquele choque de falar, nossa, agora já, né? Estava preparada para ter essa conversa daqui a uns 8 anos, mas tudo bem, vamos seguir em frente. E nessa ocasião, quando você e seu marido conversaram sobre isso, qual foi o primeiro passo que vocês deram? Porque tem uma parte desse vídeo que eu assisti que você diz o seguinte: naquele momento você respondeu para ele que tudo bem, que ele podia ser quem ele quisesse, o importante é que ele fosse uma criança feliz, né? Mas imagino que por dentro vocês tiveram ali uma série de dúvidas e esse processo. Qual foi o primeiro passo que vocês deram nesse sentido? Olha, Alexandre, para mim, sempre foi muito tranquilo essa coisa de ser homossexual, ser trans. Eu convivi desde muito nova com vários casais homossexuais, então para mim nunca foi uma questão, né? A única coisa que a gente ficou assim um pouco preocupado é o que que a gente tem que fazer agora? Porque ele é uma criança, né? Ele precisa, tudo que ele for fazer vai depender do nosso aval, da nossa orientação. Eu não tinha nenhuma informação sobre isso. Então, a partir desse momento que ele verbalizou isso, eu já conhecia a página da ONG do Minha Criança Trans. Mas assim, tava lá no meu feed, de vez em quando eu olhava, de vez em quando só passava, não era uma coisa que, nossa, me interessa, né? Porque eu não estava vivendo aquilo. Então, eu comecei a ir atrás de informação a partir desse momento e decidimos atender às demandas dele, né? Tudo que ele ia pedindo, na medida do possível, a gente ia atendendo. E nesse sentido, quando vocês dizem que vocês iam atendendo, tem uma parte também que você falou assim, que quando vocês estavam voltando de uma viagem e aí vocês foram fazer compras de roupas, e que quando ele pediu alguma roupa, enfim, eu queria que você contasse melhor essa história, que você nunca viu ele tão feliz como nesse dia. Como é que foi isso? Quando ele verbalizou, né, a gente estava na praia viajando, e aí eu falei para ele, olha, filho, quando a gente voltar, eu prometo que eu vou com você para comprar. E aí nós fomos só eu e ele, porque eu imaginei que seria um momento só dele, né? Então fomos nós dois e a Ana nunca gostou de comprar roupa. A minha filha não gostava de comprar roupa. Ela não queria escolher, qualquer coisa para ela estava bom. Se você falasse, ó, põe essa roupa, ela põe, eu não discutia. Ela nunca gostou. E aí eu fui com ele e eu falei, olha, você que vai escolher suas roupas, a sua eu. E aí ele começou, a primeira camisa que ele escolheu foi uma polo, uma camisa polo, bem de menininho mesmo. E ele pegou algumas peças, ele provou várias peças, ele falava, mãe, essa aqui ficou boa, eu vou levar. Ai, mãe, essa aqui eu não gostei. Porque assim, provando roupa, coisa que ele nunca fez, ele detestava. E aí a gente saiu da primeira loja, ele estava tão feliz com as coisas que ele comprou, ele falou assim, mãe, na próxima loja eu já posso me trocar no provador? Então a gente já saiu de uma loja, entrou na outra, a primeira coisa que ele fez foi trocar de roupa. Uau, que incrível. E aí, quando isso aconteceu, uma curiosidade que eu tenho, e até talvez muitos pais e famílias que estão assistindo e ouvindo a gente aqui podem ter também.
Nesse momento em que vocês tiveram essa conversa com ele, ou que ele teve essa conversa com vocês, digamos assim, como foi para as irmãs? Primeiro, porque o Felipe é gêmeo, ele tem uma irmã gêmea e vocês têm mais uma filha, no total são 3. Como é que foi essa conversa com as outras 2 crianças? Ela existiu? Foi ao mesmo tempo? Como é que foi isso? Essa conversa foi sendo muito aos poucos com as irmãs, né? Porque a irmã gêmea, tudo bem, tem a mesma idade dele, é mais fácil de entender. Mas a irmã mais nova tem 5 anos. E aí, como você explica isso para uma criança de 5 anos, né? Ia ser muito difícil. Então, a gente deixou correr um pouco, né, com a menorzinha. E aí, um dia eu cheguei para ela e falei, Mazinha, você percebeu que a irmã tá usando roupas que são de menino, que ela quis cortar o cabelo? Aí ela falou que sim. Eu falei, então, sabe por quê? Porque a sua irmã não se sente feliz sendo uma menina, né? Ela se sente feliz sendo um menino. E ela falou, mas pode, mamãe? Eu falei, pode. Ah, então tá bom. E foi isso. Agora, a irmã gêmea teve um processo um pouco mais complicado, né? Ela foi acompanhando, a gente foi conversando com ela durante todas as etapas, fui explicando. A psicóloga também ajudou, mas ela teve uma resistência muito grande em aceitar. Para ela não foi fácil, né? Até que um dia eu expliquei para ela, falei, filha, olha, se eu cortar seu cabelo, te vestir com as roupas do Fê e trocar o teu nome para um nome de menino, como você vai se sentir? Ela falou, não vai ser eu. Eu falei, então, a Ana, vestida de menina e de cabelo comprido, não é o teu irmão. Ele não se sente assim, ele não se sente, ela não se sente, Felipe. Então, a partir daí, ela conseguiu, eu acho que entender um pouco melhor e também foi se adaptando, porque é o que eu conversei muito com ele na época. Eu falei, filho, você tem que entender que cada pessoa vai ter um tempo para processar essa informação, o tempo que você teve para você chegar à conclusão de que você estava infeliz por ser uma menina e não um menino, pessoas vão ter que ter um tempo também para processar isso, né? Então ele entendeu e a Helena foi um pouquinho mais difícil, mas agora eu acho que está tranquilo. Muito interessante. Tem várias perguntas assim que me passam pela cabeça para a gente ir construindo essa narrativa, mas eu vou tentar ir percorrendo algumas delas aqui, porque eu acho que tem muitas questões envolvidas. Tem uma questão, por exemplo, que me chamou muita atenção, é a questão da escola, né? Porque até um determinado dia ia para a escola uma menina e a partir de um determinado momento sai uma menina e entra um menino. Como é que foi, primeiro, essa relação com a escola, independente ainda de chegar na questão dos coleguinhas da sala de aula e etc., como é que vocês levaram esse assunto para a escola e como é que a escola recebeu isso? Eu tenho uma relação muito próxima com as professoras do Felipe e da Helena, né? Eles estão lá desde que eles têm 4 anos e a escola é uma escola pequena. E a gente entrou na escola, a escola tinha 6 meses, né, que estava funcionando. Então a gente tem uma relação muito próxima com essas professoras. Inclusive, durante as férias que foi, quando ele verbalizou e tudo mais, eu já entrei em contato com as professoras e passei isso para elas, né? Falei, olha, estão acontecendo essas mudanças. Elas acompanhavam também pelo Instagram, né, que eu postava fotos, porque ele saiu em dezembro de férias, a Ana, e ele voltou para a escola de cabelo cortado e roupa masculina. Mas como estava de uniforme também, as crianças acho que não perceberam muito, só perceberam o corte de cabelo, né? Então, como a gente já tinha essa relação, já tinha uma conversa assim, super aberta com as professoras, a gente não teve nenhum problema. Mas tem uma parte que você conta nesse vídeo também que eu vi, que é a seguinte, que a escola pediu um momento para ter esta conversa com os colegas de sala de aula e que só depois disso ele volta como Felipe. Inclusive eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi e vi você falando sobre isso. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como é que foi esse processo. A hora que você conta assim, Felipe, eu fiquei muito arrepiado, assim, muito emocionado com essa parte. Na verdade foi assim, todo o processo foi.
Eu fui formalmente informar a escola, né? Então, eu marquei uma reunião com a professora, com a coordenadora, e conversei com elas. Falei, olha, o Felipe... Isso, na verdade, foi quando ele decidiu trocar de nome, né? Aí eu fui conversar com elas, eu falei, olha, o Fê decidiu que a partir em casa a gente já estava chamando ele de Felipe, né? E aí eu falei, e agora a gente precisa definir como que a gente vai fazer isso com as crianças, porque eu também não sabia como fazer. E aí uma das professoras falou, Mari, eu já li a orientação da ONG, né, da Minha Criança Trans, e eu acho que é bacana a gente conversar com as crianças em separado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um texto para todos os pais, porque como é uma escola pequena, a gente tem o contato, eles têm muito contato primeiro, segundo e terceiro ano, né? No caso era primeiro e segundo ano só, porque isso foi... Não, minto, foi agora. Então, a gente tinha esse contato dessas 3 turmas. Fiz um texto pelo WhatsApp, mandei para esses pais explicando, né, a história do Felipe e dizendo para eles que no dia seguinte a escola abriria uma reunião para os pais tirarem dúvida, né, ou se quisessem falar alguma coisa. Aí nesse dia alguns pais entraram para saber como que a escola ia abordar, o que eles falavam para as crianças, e se elas perguntassem em casa. Alguns pais foram para tirar algumas dúvidas. E aí no outro dia ela falou, olha, a gente prefere que você não traga, porque a gente quer contar para as crianças e deixar as crianças livres para fazer perguntas para a gente, para não fazer essas perguntas para ele, porque a gente não sabia o que esperar, né, das crianças, Claro. e não deixá-lo constrangido. Então, nesse dia, ele e a Helena não foram para a escola, né, e aí elas conversaram com as crianças. E foi, assim, super tranquilo. A professora falou, olha, o que eles me perguntaram foi, mas agora ele vai usar o banheiro de menino ou de menina? Para as crianças, porque foi um processo, acho que muito natural para eles. E por falar nisso, por entrar neste detalhe, qual que é a orientação da escola nesses casos para uma criança? Ele utiliza o banheiro masculino? A escola deixou ele livre para ele escolher o que ele quiser. Ele prefere utilizar o banheiro masculino, né? Quando a gente está em ambientes públicos, assim, por exemplo, shopping, no clube, eu não deixo que ele entre no banheiro masculino ainda. Eu tenho muito medo, eu tenho muito receio, né? Então, eu peço para que a gente use sempre o banheiro família, mas na escola, nos passeios que ele vai escolar, que vai nesses museus, essas coisas, ele sempre prefere usar o banheiro masculino. Entendi. E tem uma outra questão para além da escola agora, né? Porque assim, existem muitos mitos e muitas questões que eu acho que parte disso é ignorância no sentido de não buscar esta informação mesmo, e parte disso também é talvez por ser uma questão, digamos que não tão debatida, não tão amplificada ainda na sociedade, e por isso a gente precisa ter mais momentos como esse que a gente está tendo agora, né? Mas a gente sabe também, e aí falando de uma maneira muito franca, que existem pessoas muito cruéis nesse sentido e que falam e usam discursos que, não, primeiro, não têm a menor propriedade para fazer isso, segundo, não vivem isso na pele, e terceiro, tem conhecimento científico e técnico zero. Então, uma das coisas que eu imagino que vocês devam escutar é sobre essa questão de que, mas estão mutilando a criança, mas estão fazendo alguma coisa, tipo, com uma criança, como é que vai fazer isso, cirurgia, não cirurgia? E a gente sabe que isso não funciona dessa forma, mas eu acho que é muito bacana você, como mãe, poder contar um pouquinho como é que funciona também isso e como é que foi e está sendo esse processo com o Felipe. Então, no Brasil, não se existe tomar nenhuma medida ou cirúrgica ou de hormônio com criança. Não existe isso aqui. O que se faz é o bloqueio puberal, né? Quando a criança entra na puberdade, eles entram com os bloqueadores para que essa criança ganhe tempo, para que ela seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, endócrinos, para quando ela chegar com 16 anos, a equipe e a criança ter condições de bater o martelo,
né? E falar assim, não, realmente é uma criança transgênero, a gente pode começar a hormonização com segurança. E a partir dos 18 anos, se for da vontade desse adulto, né, já não é mais criança, ele pode fazer as cirurgias que ele quiser aí para... No caso do Felipe, por exemplo, ele não vai desenvolver as mamas porque a gente optou por entrar com bloqueio, né? Mas, por exemplo, um adolescente que entra, que já tem mamas desenvolvidas, a partir dos 18 já pode fazer a mastectomia, pode remover o pomo de Adão, isso sempre depois dos 18 anos. E é importante deixar claro que não é qualquer médico que pode fazer o bloqueio puberal no caso de transgênero. O bloqueio puberal ele é usado em outras pelos endócrinos por outros motivos. Então, uma menina que está entrando numa puberdade precoce, ou uma criança que está com uma neoplasia precisa bloquear, né? Então, ele pode ser usado por qualquer médico em qualquer outra situação. Mas para a criança transgênero, o bloqueio só é feito dentro de ambulatórios específicos para identificação de gênero. E tem que ser sempre ligado a uma universidade. Nesse caso, assim, o que você estava comentando, Mariana, eu acho que, além de muito esclarecedor, é muito importante, né? Porque eu imagino também que, mesmo estando dentro de um ambiente hospitalar ou de um ambulatório especializado nesse tipo de tratamento e nesse tipo de caso, também não é uma decisão que se toma da noite para o dia, tampouco é uma decisão tomada por um único profissional. Eu imagino que exista uma equipe multidisciplinar que trabalha em torno desse processo para que chegue-se a esse momento em que isso possa acontecer, tá certo? É isso mesmo. Eu não sei quais são o passo a passo ainda do Antigos, né? Que o Felipe entrou no ambulatório na segunda-feira passada. Ele passou pela triagem e foi aprovado para a vaga para ser acompanhado, né? O que eu sei é que mensalmente nós pais temos reunião com os psicólogos e psiquiatras. Essa reunião é em caráter assim para esclarecer, para falar sobre bloqueio, para falar sobre hormonização. É separado por idade, pais de crianças, pais de adolescentes, né? E as crianças, a cada 2 meses, elas são acompanhadas pelo grupo de psicólogos e psiquiatras. E essas crianças passam uma tarde inteira lá no ambulatório, né? E elas são observadas. Então, isso vai sendo feito durante toda a infância até os 16 anos de idade. E passa também por sessões individuais. E, junto com isso, é acompanhado pelo endocrinologista deles por conta da questão hormonal também. Então, quando essa criança, por exemplo, o Felipe entrou agora, ele tem 9 anos, ele vai ter aí um acompanhamento até os 16. Essa equipe já vai conhecer o Felipe muito bem, já vai conseguir mensurar se realmente é seguro, se ele realmente está certo do que ele quer, para a gente poder entrar com a hormonização nos 16 anos. E é uma decisão aos 16 que é tomada o adolescente, a família e a equipe médica. Nunca é uma decisão sozinho. Ele só vai poder decidir isso sozinho a partir dos 18 anos. Entendi. Agora, algumas coisas que eu fico só imaginando, obviamente, né, por não viver essa situação na prática, se você pudesse olhar e elencar assim hoje, o que você mais tem medo nessa história toda? O que mais te causa, assim, frio na barriga? Olha, eu tive muito medo da reação dos colegas na escola, né? Eu não sabia como ia ser, então isso foi um medo que eu passei e fiquei pensando, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter que trocar de escola? Será? Daí, então, esse medo eu tive. Hoje eu tenho medo dele ouvir alguma bobagem por aí, sofrer algum preconceito, apesar dele ser uma criança bastante consciente, a gente conversa muito com ele, ele faz terapia para fortalecer esse lado dele também, para ele saber lidar com o preconceito das outras pessoas, mas eu tenho medo também que um dia essa criança não vai ser mais criança, essa criança vai crescer. E aí ele vai estar na rua, né? Ele vai estar vivendo a vida dele, independente. Então a gente tem muito medo da violência, né?
dessa coisa, desse preconceito tão descabido e tão sem sentido, porque a vida dele não está interferindo na vida de ninguém, né? Então, para que tanto ódio, né? Para que eu recebi, depois do vídeo, milhares de mensagens, assim, super bacanas, falando coisas maravilhosas para mim, mas recebi também muitas mensagens de ódio mesmo, dizendo que eu deveria ser internada, que eu tava louca, que eu sou pedófila, que eu estou mutilando meu filho, né? Então, a existência das pessoas transgêneros fere o outro de uma forma que é tão descabida, porque, né, não tem nenhum sentido. Então, o meu medo é ele ser agredido fisicamente ou acontecer alguma coisa com ele quando ele for adulto por conta disso. Olha, Mariana, eu acho que esse teu receio e essa tua colocação, além de legítima, dados os dados que a gente tem, né? Nós somos o país do mundo que mais mata pessoas LGBTs, então eu acho que é legítimo esse seu sentimento, mas se eu puder te dizer alguma coisa de quem é da comunidade LGBT, e eu sempre digo isso por esse trabalho que eu faço, eu acabo eventualmente recebendo mensagens de pais, né? Porque a nossa sigla ela é bem grande, né? Então a gente tem gays, lésbicas, enfim, todas, né? Bissexuais, transexuais, etc. Então eu acabo recebendo algumas mensagens e eu digo uma coisa e repito isso sucessivas vezes, que é o seguinte: todos os pais, eles acabam tendo um pouco deste receio também. Os meus pais, a minha mãe teve muito isso. Foi a primeira fala da minha mãe quando eu tive essa conversa com ela. O que vão fazer com você lá fora? Eu tenho medo do que o mundo possa fazer com você, né? Então, apesar de reconhecer que este medo ele é legítimo, o que eu posso te dizer e o que eu deixo de recado para todos os pais de pessoas LGBTs é o seguinte: apesar desse medo, é muito importante que você não coloque o seu filho numa redoma, porque isso não vai protegê-lo. É muito mais importante que você faça o que você está fazendo agora, que é se posicionar, que é estar com ele em todos os momentos, que é dar a mão, que é ir com ele para a rua e ensinar com que ele tenha esse posicionamento do que colocá-lo numa redoma. Isso eu entendo, respeito os pais que fazem isso, mas eu acho que o convite precisa ser para a gente sair desse lugar, sabe? A gente precisa atuar mais no sentido de sair da redoma e ir mais para a rua e dar mais a cara a tapa, porque assim a gente vai se fortalecer. Então, eu super entendo o seu receio, o seu medo, mas eu acho que você está fazendo um caminho muito, muito, muito honrado e um caminho muito positivo, não só por você, pela tua família, mas por milhares de outras pessoas que vivem essa mesma situação, sabe? E nessa mesma linha, eu queria te fazer uma outra pergunta, assim, o que você percebeu que mudou na vida do Felipe desde esse momento, assim, em linhas gerais? Do momento que ele verbalizou pra gente, Exatamente. parecia assim que quando ele conseguiu falar, a gente percebeu nele uma alívio, né? Pronto, consegui passar pra frente aquilo que eu tava sentindo. E pra gente também foi um alívio, né? Mas pra ele a gente foi vendo durante essa transição, a gente foi percebendo aquela criança voltando, né? Aquela criança tranquila, aquela criança que brincava, aquela criança que sorria, aquela criança que descia de novo do prédio para brincar com os amiguinhos. Então a gente foi percebendo a felicidade do Felipe voltando, né? Ele deixou de estar encolhido dentro da casinha dele lá para voltar a ter a vida dele normal. E quando vocês olham tudo isso assim acontecendo no dia a dia dentro da casa de vocês, esse processo, eu imagino, e aí é uma dedução minha, que chega um certo momento em que isso começa a se naturalizar, né? Para fora e para dentro. Mas eu imagino que para fora a naturalização aconteça muito mais quando ela acontece do lado de dentro, ou seja, dentro da própria família, né? E pelo que você tem falado aqui desde o começo da nossa conversa, as irmãs estão mais tranquilas com isso hoje. Vocês, né, os pais, estão mais antenados, estão conectados com isso. Então eu imagino que esse processo, para fora, ele se torne um pouco mais tranquilo, né? Mas vocês chegam a ter esse tipo de conversa com ele, no sentido de que, olha, apesar de que aqui dentro de casa você está
seguro, você tem um ambiente familiar, mas o mundo pode não ser tão bondoso assim. Como é que funciona esse processo? Vocês têm essas conversas? Então, a gente conversa muito com ele, é o que eu te falei, ele é um menino, assim, muito consciente, sabe? Então, a gente sempre fala muito com ele e eu sempre deixo muito claro, eu falo pra ele, eu falo, Fê, você é uma criança que tá numa posição muito diferente das outras crianças. Você não teve problemas dentro de casa para ser aceito, você não teve problemas na escola, você não teve problemas na família, nenhum amiguinho deixou, os pais falaram, olha, não vai mais brincar com ele, né? Então, o Felipe, infelizmente, ele é uma exceção, né? Mas ele tem uma consciência disso. Então, até por isso, assim, a gente, antes de eu gravar o primeiro vídeo lá na terapia, e foi o teu convite no podcast, tem uma live também que eu vou participar, tiveram 2 revistas que vieram para conversar comigo, tudo isso eu falei para ele, eu falei, Fê, eu posso falar, é a sua história, eu posso contar? Ele falou, mãe, as outras famílias precisam saber que tá tudo bem ser uma criança trans, que eu sou uma criança trans igual qualquer outra criança, né? Até a gente agora tá pensando em abrir um Instagram para a gente contar principalmente a trajetória dele dentro do ambulatório, porque eu acho que é uma coisa que ninguém tem muita informação, né, de como funciona realmente, e mostrar também que a infância dele é uma infância normal. Então a gente conversa bastante com ele, ele tem bastante consciência, assim, de que não é todo lugar que ele pode falar que é transgênero, não é tudo que ele pode falar por aí, né? E que ele está numa situação de privilégio. E quando você fala isso, eu imagino também que em determinadas situações, você como mãe, né, e como pai, vocês acabam passando à frente ali para trazer essa proteção para ele. Mas vai ter um momento em que ele vai ser adulto e que ele vai viver a vida dele, né? E aí ele mesmo vai ter que tomar essas atitudes e ir à frente e resolver suas próprias questões, né? Você enxerga que existe alguma, eu imagino que, obviamente, pela natureza das questões, tem diferença quando você trata dessa questão com ele mesmo, e quando você fala com as irmãs, mas no sentido de educação, vocês têm alguma diferenciação quando vocês estão fazendo um processo para educar as meninas e para educá-lo? Como é que é isso no dia a dia? Olha, isso não mudou absolutamente nada aqui em casa, assim. É a mesma coisa, principalmente ele e a Helena, né, que são gêmeos, têm a mesma idade. Eu não posso falar que eu crio os 3 iguais, porque são 3 pessoas totalmente diferentes, né? Então, tem coisas que eu pego muito mais no pé do Felipe, por exemplo, que adora ficar no celular e não quer se mexer. E a Helena é o contrário, não para quieta nunca. Então, tenho problemas com ela na escola porque ela não consegue ficar sentada parada. Então, fora assim, essas nuances de cada um, essa coisa de cada um ter um ponto que a gente precisa corrigir mais, a criação para os 3 é a mesma. É sempre igual, assim, todo mundo tem que ajudar em casa, ninguém ajuda, mas todo mundo teria que ajudar, né? Todo mundo leva bronca, é tudo a mesma coisa. Sensacional. Queria voltar só um pouquinho na nossa conversa, quando você começou a contar sobre o acesso dele, que é recente, ao ambulatório, e esse processo de acesso ao serviço de saúde. Primeira dúvida, isso vocês estão fazendo por um processo privado ou público? Não, só pode ser feito em processo público, só o SUS que atende transgêneros. Ou seja, e ainda estamos falando de uma questão que do acesso ser muito possível para qualquer pessoa, porque o SUS é algo que funciona nesse país, inclusive é exemplo para o mundo inteiro, né? E que qualquer pessoa que hoje tenha essa questão dentro de casa também vai ter acesso a esse mesmo serviço e a esse mesmo processo, independente do nível social que essa pessoa tenha, certo? A intenção seria essa, né? O único problema é que não existem ambulatórios suficientes, né? No Brasil. Então, assim, a gente tem, se eu não me engano, tem aqui o Antigos, tem em Campinas, mas é tudo mais ou menos centralizado aqui em São Paulo, né? No São Paulo, interior de São Paulo. Não sei se tem no Rio de Janeiro também.
mas muitas famílias têm que vir de fora, né? Tem que fazer essa viagem sempre. E aí entra naquilo que você falou, né? Todo mundo deveria ter condições. Mas não dá para a pessoa que está lá no Nordeste, não é qualquer um que vai ter condições de vir sempre para São Paulo para fazer esse acompanhamento, né? E o ideal seria que tivessem muito mais ambulatórios. E conseguir uma vaga dentro do ambulatório também não é fácil, né? Existem mães que ficaram na fila de espera até um ano, né? Para conseguir a vaga no ambulatório. A do Felipe, a gente deu assim uma sorte, entre aspas, porque houveram desistências de pessoas de fora, então eles acabaram pegando pessoas que estavam mais próximas, porque a data era próxima, né? Então eles tinha que ser gente que conseguia vir naquela data, e por ele estar na idade muito perto de ter que fazer o bloqueio puberal. Então a gente ainda deu essa sorte, assim, mas geralmente a espera é longa também, mesmo para quem é de São Paulo. Ou seja, apesar de ser um serviço público e no sentido do acesso não ser cobrado, não precisar de plano de saúde, etc., existe uma questão, então, de restrição no sentido de não ter muitos ambulatórios e muita possibilidade de chegar. Tem fila, todo esse processo, né? Exatamente. Mas, ainda assim, nesse sentido, eu acho que é importante porque iguala todo mundo. Todo mundo entra na mesma fila, né? Pelo menos nisso, a gente começa a ter uma equidade, digamos assim, pelo processo. O que você faria diferente se essa situação acontecesse agora de novo com você? Tem alguma coisa que você faria de diferente? Olha, a gente passou por alguns profissionais que tentaram dizer que, na verdade, ele não era trans, que era uma coisa que a gente estava embutindo na cabeça dele. A gente ouviu algumas pessoas que disseram que provavelmente a gente estava influenciando, né? Que, você queria ter um menino na sua gestação, então você influenciou o Felipe. Enfim, algumas coisas que a gente ouviu, e naquele momento, eu acho que até pela fragilidade da situação, de você não conhecer, de você não saber, a gente levou isso em consideração, né? A gente ficou pensando, é isso mesmo, né? Será que a gente está fazendo certo? Então, hoje eu teria a segurança de falar assim, tá bom, fica com a sua opinião, que eu fico com a minha certeza de que tá tudo bem com ele, entendeu? Mas isso, graças a Deus, não atrapalhou de nenhuma forma a transição do Felipe, né? A gente, antes de tomar qualquer atitude com ele, ou de frear qualquer coisa, primeiro a gente ponderava, a gente conversava, a gente procurava. Então, ter bastante informação para a gente foi bem essencial, assim. Mas eu não teria dado tanto ouvido às bobagens que eu escutei. O que você acha que você e seu marido e a sua família fizeram que você acha que estava muito certo, que você repetiria, que você daria até de orientação ou de sugestão para outras famílias que estão nessa mesma situação? Eu acho que o que a gente fez que deu mais certo foi escutar o filho, né? Ir atendendo as demandas dele conforme elas foram surgindo. Então, primeiro ele pediu para trocar as roupas, depois ele pediu para o corte de cabelo, aí ele começou a sondar a gente para os nomes, aí ele escolheu o nome, só que ele estava muito inseguro, né, para falar para as outras pessoas como ele queria ser chamado. Então, viver todo esse processo junto com ele e esperando dele, né, o que a gente teria para fazer, qual era o próximo passo, eu acho que isso deu muito certo. Fez ser tranquilo para ele, porque ele teve tempo de absorvendo cada etapa do processo dele, e foi tranquilo para a gente também, porque a gente foi acompanhando esse passo a passo. Tem alguma questão no meio desse processo, por exemplo, que você considera que hoje é o maior desafio de vocês? Olha, eu acho que hoje já não é mais, mas o meu maior desafio durante esse processo foi apresentar o nome social dele para as pessoas. E isso, porque foi assim, né? O dia que ele decidiu o nome dele, nós estávamos no carro e até foi super engraçado, porque ele falou assim, mãe, eu decidi qual vai ser meu nome, eu vou chamar Felipe. E eu contei a história que eu contei lá no vídeo para ele, né? Que eu lembrava que meu primo tinha dito que ia vir um Felipinho, né, na gestação.
E aí eu falei pra ele, eu falei, então tá bom. Eu falei, então agora a gente precisa ver como a gente vai contar para as pessoas que você vai chamar Felipe. Ele falou, mãe, mas me fala uma coisa, para eu trocar meu nome, a gente vai ter que ir no cartório ou a gente consegue resolver isso pela internet? Então Modernos. isso pra gente. Não, eles são assim, estão anos-luz na nossa frente, né? Nossa, com certeza. E aí, nesse sentido, aproveitando a linha dessa deixa do próprio Felipe, como é que é esse processo hoje na prática da troca do nome, né? A questão do nome social. Tem alguma diferença, por exemplo, enquanto ele ainda não é maior e quando ele se tornar maior, isso já é mudado automaticamente? Como é que é isso hoje, legalmente falando? Não. Legal, o que a gente fez, tá? Vou te colocar no caso do Felipe. A gente fez a inclusão do nome social no RG. Eu optei por fazer isso porque eu acho que fica mais prático. Então, por exemplo, ele vai estar inscrito nos jogos escolares aqui da regionais, né? Se ele não tivesse o RG com a inclusão do nome social, ele teria que se inscrever na equipe feminina. Então, a gente optou por fazer a inclusão do nome social para facilitar essas coisas. Agora, existe como fazer a retificação da certidão de nascimento, né? O Fê ainda não passou por esse processo, porque, se eu não me engano, precisa ter uma carta da equipe que acompanha ele, né, para fazer essa retificação. Porque aí a gente tem que ir até o juiz, para o juiz autorizar. Menor de 18 anos só se faz com autorização judicial. Para os maiores de 18, não. Para os maiores de 18 anos, você reúne todos os seus documentos com o seu nome antigo, vai até o cartório, preenche uma requisição, né? Olha, eu quero trocar meu nome. E aí o oficial do cartório, entendendo que aquilo é legítimo, né? Que realmente parte da pessoa e tudo mais, ele dá um ok e marca uma data para você ir buscar a sua nova certidão de nascimento retificada. E aí, caso o cartório, né, entenda que tem algum problema ali, aí eles mandam também para os juízes. Mas realmente para os adultos é bem tranquilo. Entendi. Do lado do Felipe, ele chega a comentar para vocês assim, o que vocês sentem que vem dele, que são as maiores preocupações? Vindo dele, assim, independente do que vocês acham, do que a família acha, o que vem dele que vocês sentem que são as maiores preocupações dele? Ele me perguntou, né, uma vez se ele ia crescer os seios, né? Então isso a gente percebeu que era uma preocupação. E uma vez ele virou muito sério para mim e falou assim, mãe, deixa eu te perguntar uma coisa, como que eu vou fazer para não ficar grávida? Porque eu sou um menino agora, mas a minha barriga ainda é de menina, então como eu vou fazer para não ficar grávida? E aí eu falei, filho, essa conversa a gente vai ter um pouco mais para frente, né? Mas eu falei, pode ficar tranquilo que você não vai ficar grávida. Uau, que nível desta conversa, hein? Porque, olha, eu não sou pai, mas assim, tenho vários amigos que são, né? Tenho minha família, tenho meus sobrinhos, e vejo muitas saias justas da minha irmã, por exemplo, com o marido, porque as crianças de hoje, como eu costumo dizer, elas já vêm com um chip no DNA, né? É tudo muito diferente. E no caso dele, com perguntas neste nível, né? Assim, como fazer para lidar com isso, né? Foi assim, a única coisa que eu senti dele foi mais essa preocupação com o corpo, né? De como eu vou ser um menino se o meu corpo for um corpo de menina, né? Então foi a única preocupação assim que eu senti dele. E ele já manifestou para vocês, assim, alguma situação de preconceito que ele tenha vivido? Ele já trouxe isso? Já, já. Antes dele fazer a troca do nome dele, é, ele já tinha uma expressão de gênero masculina, né? Então, nós estávamos num parquinho brincando, e aí ele perguntaram o nome, e aí ele respondeu, né, que chamava Ana, e aí os meninos mais velhos falaram, então você é gay, e por que você se veste como um menino? E aí ele ficou arrasado com aquilo, ele ficou muito chateado, e aí a gente foi conversar e explicar, né, e primeiro que ser gay não era nenhum problema, não era nenhum xingamento, né, e outra que ele não era, então deixe que falassem, né? E também teve uma situação que ele ficou muito chateado. Ele fazia futebol em uma escolinha
E nessa escolinha, eles todos já tinham sido alertados, eles tinham conversado com o professor, com coordenação, só que não arrumaram a lista de chamada. Então, na hora da lista de chamada, o professor, apesar de tratá-lo pelo nome certo, fez, né? Foi uma única vez que aconteceu. Fez a chamada pelo nome de nascido dele. E aí ele ficou muito chateado, né? Disso ter acontecido. Mas as crianças em geral hoje, assim, aliás, sempre foi. As crianças são inocentes, né? Muito genuínas. A questão é o tipo de influência que elas recebem, o tipo de orientação e o preconceito que, na maioria das vezes, vem dos próprios pais, né? Mas as crianças de hoje, em geral, o que eu percebo, elas já estão muito menos preocupadas com esse tipo de questão. Para elas, a questão já passa para outro lugar, para outro... Você vê a preocupação dele quando ele pergunta do tipo, a gente vai precisar ir no cartório para fazer isso ou dá para fazer isso pela internet? Olha a mudança, né? Se fosse na minha época, eu estaria preocupado com tantas outras questões e a preocupação dele hoje é, dá para fazer pela internet? É possível fazer online? Mas você percebe que as crianças, assim, em geral, os coleguinhas dele, eles já têm essa mudança de mindset? Isso é claro para vocês? Ai, olha, eu vejo assim, com quem a gente menos teve problema foram as crianças. Menos, assim. É para ele estar, tipo, ok, agora você quer ser chamada de Chapolin Colorado? Para mim tá tudo bem, vamos continuar brincando, sabe? Eu não vejo, assim, para as crianças não é uma questão. Eu acho que eles conseguem enxergar aquele amigo como um amigo, né? Que era uma amiga, continua sendo a mesma pessoa, só mudou o nome e bola pra frente. Eu acho que a criança, ela tem muito menos essa coisa do preconceito enraizado dentro dela, né? E graças a Deus a gente tem vindo aí de alguns anos para cá, vem sendo discutido muito mais isso, principalmente para homossexualidade, né, e para bissexualidade. Então eu acho que isso já vai criando uma naturalidade entre as crianças, né? Com certeza. E ele tem ou já falou, já comentou alguma coisa de algum coleguinha dele que também seja da comunidade LGBT, independente da letra, que seja gay, lésbica, bissexual e etc. Isso já aconteceu ou ainda não? De fora das crianças que a gente conheceu pela ONG, não teve assim nenhuma. Tem uma amiguinha da escola dele e gosta muito de jogos aí de meninos, de Minecraft, essas coisas, e usa muitas roupas masculinas, mas porque ela prefere. Então, quando ele conheceu essa amiga, ele falou: mãe, eu acho que ela é igual eu, né? Mas ela não se reconhece como uma criança transgênero, ela é só uma menina que gosta de usar roupa de menino. Então, ele não conhece outras crianças trans que não sejam, que a gente acabou conhecendo por esse contato agora com as mães da ONG. Quando você fala as mães da ONG, como é que funciona especificamente esse trabalho da ONG? Como é que vocês chegaram até a ONG? Como que isso é na prática? Eu já conhecia, né, o Instagram da Tamires, que é o Minha Criança Trans, e aí foi pedir socorro para ela, né, porque quando a gente não sabe como agir, a gente vai pedir socorro. Que foi na época de como vou apresentar o Felipe para as pessoas como Felipe, não mais como Ana. E aí a Tamires faz um trabalho assim muito bacana, porque ela acolhe todas as famílias que entram em contato com ela. Então ela liga, ela conversa com os pais, com o pai, com a mãe, conversou com a gente mais de uma vez por videochamada, né? E me colocou no grupo que tem aqui no WhatsApp, que os pais se apoiam, né? Então a gente vai conversando um com o outro, olha, como você fez, como você passou por isso, né? Então esse apoio deles é muito importante. Assim como teve muita gente, né, que você acabou comentando aqui, que fizeram ataques depois do vídeo e etc., também tiveram pessoas que se aproximaram, que manifestaram apoio, outros pais que chegaram a falar, olha, conta comigo, eu também estou nessa jornada. Como é que foi isso com vocês? A transição do Felipe toda foi uma fase muito complicada, muito difícil mesmo, porque na mesma fase que ele transicionou, a minha mãe estava passando por uma cirurgia que foi
super complicada e a gente quase perdeu a minha mãe, então hospital, aquela rotina toda doida, e o Felipe em transição, então a gente estava com a cabeça a mil, né? E muito mais sensíveis a qualquer coisa. E aí, quando a gente resolveu abrir para todo mundo e contar para a escola e tudo mais, muitos pais de crianças que, assim, eu nem conhecia, que são do convívio dele, mas que não são da mesma turma que ele, me mandaram mensagem falando, olha, eu já conversei com meu filho, né, já expliquei e achei fantástico vocês terem acolhido. Muitas mensagens falando, olha, conta com a gente o que precisar, né, se acontecer alguma coisa, pode vir conversar com a gente, porque a gente já conversou com as crianças. Então, vários pais, assim, da escola e muitas pessoas também que são amigos, que são próximos, que a gente achou que ia dar uma afastada e as pessoas acabaram falando, meu, tá tudo bem, tá tudo certo, o importante é ver o Fê ficando feliz de novo, sabe? Então, isso foi muito bacana. Quando você diz isso, né? Olha, muitas pessoas apareceram, muitas pessoas se manifestaram positivamente, muitas pessoas deram apoio. Eu imagino que isso deva ter fortalecido vocês e deva ter trazido uma sensação de, tipo, que alívio. Não estamos sozinhos nessa, eu imagino. Com certeza. Teve até uma mãe que fez um comentário, você falando agora, eu me lembrei. Ela falou, olha, Mari, pra gente é uma oportunidade, porque uma coisa é você ensinar o teu filho que existem pessoas transgêneras, que existem casais homossexuais, mas outra coisa é ele conviver com um amiguinho que é transgênero, e essa criança, ela vai crescer e ela vai ser um adulto que não vai ter preconceito, porque ela já conviveu com uma pessoa trans na infância dela e ela viu que é ok, é tudo bem, é tudo normal, entendeu? Então, isso é assim, muito bacana e dá uma fortalecida mesmo, né? A abertura da parada LGBT deste ano, do Orgulho LGBTQIAPN+, a primeira coisa que aparecia era uma ala, digamos assim, de crianças trans. Então tinham famílias e mães de crianças trans e com uma bandeira enorme dizendo crianças trans existem, né? Sim. E eu achei isso de uma potência, de uma fortaleza e de uma importância ali. E a mídia não fala sobre isso, né? Não sei se você viu isso. Nós não estávamos na parada. Nós estávamos lá, como não? Né? Uau. Foi a primeira vez que a gente participou da parada como, não como público, né? Fazendo parte daquilo. E foi muito legal, muito bacana mesmo. É uma pena que é o que você falou que a grande mídia não cubra, porque o que a grande mídia ia mostrar eram pais pedindo por respeito pelas nossas crianças, que elas existem, que elas estão ali, que os adolescentes existem, que transgênero não nasce com 18 anos, que transgênero não pega um vírus na infância e ele vai se manifestar na fase adulta se ele vira trans, né? Então, iam ver crianças brincando. O Felipe ele comeu lanche do McDonald's, eles brincaram de bolinha de sabão, eles brincaram de pega-pega ali dentro do cordão de isolamento. Então, foi assim, muito bacana, muito legal. Eu tava com uma tiara gigantesca escrito mãe de trans, e assim, várias pessoas apontando, olha que legal, uma mãe, né, apoiando e tal. E foi muito bacana pra gente, assim, enquanto família. Nossa, Mariana, eu abriria um outro podcast agora só para falar sobre isso, porque eu achei isso de uma potência e de uma representatividade tão forte. E eu fiquei olhando muito, sabe, para aqueles pais e para aquelas crianças, assim, da potência que aquilo tem, né? Para vocês como pais, né, para inspirar e para trazer essa fortaleza, mas também para aquelas crianças que estavam ali e que podiam ter esse espaço de dizer, olha, a gente existe, a gente está aqui. Como é que vocês chegaram? Foi um convite de uma ONG? Como é que foi esse processo para estar na parada LGBT, do Orgulho LGBT? Quem organizou foi a ONG Minha Criança Trans, né? Então, eles organizaram. A gente tinha que obrigatoriamente estar com uma camiseta da ONG para poder ter acesso dentro do bloco, para ficar mais fácil. Essas camisetas foram
vendidas para gente e para quem queria participar e não poderia participar, a ONG custeou, né, para que todos os pais pudessem estar lá. A ONG também contratou um número maior de seguranças, deixar isso claro, porque as pessoas falaram que nós somos irresponsáveis e malucos de levar criança para um maior evento da cidade de São Paulo. A ONG tinha um cordão de isolamento, né, no bloco, tinham vários seguranças e nós, pais, tivemos a preocupação das crianças ficarem sempre no meio do bloco, né? As crianças nunca estavam nas pontas, então foi assim, bem organizado, foi super tranquilo. Uma coisa que eu percebi, assim, só fugindo um pouquinho, foi que muitos relatos chegaram no meu direct no Instagram de pessoas transgêneros adultos falando, poxa, quem me dera ter tido uma infância assim. Como eu podia ter... como eu queria poder ter contado com a minha família, né? Como ia ser diferente para mim se eu tivesse passado por isso com apoio, né? Então, eu não recebi nenhuma mensagem de nenhuma pessoa falando, olha, eu também era assim, mas eu destransicionei, né? Então, a parte do você apoiar é tão maior, é tão importante para a saúde mental da tua criança lá na frente, que supera acho que qualquer coisa. É nisso que a gente tem que pensar. Deixar essa criança feliz para ela ser um adulto tranquilo e saudável lá na frente. Mariana, muito fortes as suas palavras e muito potentes, assim, eu diria. Eu de verdade fico muito agradecido por você ter dedicado esse tempo para essa nossa conversa aqui. Espero que a gente possa, de repente, se encontrar numa próxima oportunidade, num outro momento e dividir talvez histórias muito mais felizes, né, do que a gente também já tem ouvido até aqui sobre pessoas trans. Um abraço enorme para você, Mariana, e muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Ale. Um beijo.